À beira do altar, um segredo de Caleb ameaça o futuro com Margarida. Em um teste de amor e verdade, será que o sim sobreviverá à revelação? Descobrem uma história onde cada escolha pode alterar destinos. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Depois de muito conviver e planejar, finalmente, Margarida e Caleb estavam prontos para a união matrimonial. No entanto, poucos minutos antes de subir ao altar, o sonho foi afetado quando o noivo decidiu revelar um segredo oculto, o que a fez chorar imediatamente. Ele chegou um pouco mais perto da noiva e sussurrou algo em seu ouvido. Ninguém que estava ali sabia do que se tratava, mas a cara da noiva surpresa e as lágrimas que surgiram logo depois, foram indícios de que eram notícias surpreendentes. Este momento foi registrado pelas câmeras do fotógrafo profissional contratado por eles. A imagem foi tão emblemática que ele decidiu publicá-la em sua rede social. Qualquer pessoa que se deparasse com aquela cena ficaria intrigada, e com a internet não foi diferente. Todos que viram ficaram cheios de dúvidas, querendo saber o que o noivo sussurrou no ouvido para provocar aquela reação. A curiosidade foi tanta que o vídeo se tornou um dos mais comentados no mundo em poucos dias. Naquela semana, levaram a equipe de repórteres à casa do casal em busca de explicações para as perguntas que todos tinham. Nas redes sociais, aquela cena se tornou assunto por muitos dias. Depois de muita espera, o público finalmente foi presenteado com uma entrevista na qual eles estavam presentes para esclarecer o ocorrido. Margarida, a noiva, e Caleb, o noivo, mantinham uma relação daquelas que costumamos ver só no cinema. Ambos eram amigos desde a infância, convivendo inseparáveis durante todo o colégio. Quando estavam prestes a entrar na universidade, Caleb tomou a iniciativa e pediu a Margarida que fosse sua namorada. Ela aceitou imediatamente, já que nutria uma paixão por ele há muitos anos, mas não tinha coragem de expressar seus sentimentos por medo de arruinar a amizade. No entanto, quando Caleb fez a proposta, aquele pedido levou Margarida do chão às nuvens, com borboletas voando no estômago. Sem demora, ela aceitou a proposta. Eles começaram a namorar quando ele estava com 23 e ela com 22. Desde a creche eles eram amigos, então pode-se dizer que foram cerca de 20 anos de amizade até finalmente começarem a namorar. Após aquele pedido, foram mais alguns anos de namoro. Durante todo esse tempo, foram bombardeados com perguntas de amigos que tentavam entender por que só desenvolveram esses sentimentos depois de tantos anos, ou o motivo de ainda não terem se casado, se já haviam pensado na quantidade de filhos, entre outros tantos questionamentos. Para eles, a resposta para todas essas perguntas era simples: suas carreiras. A vida profissional era uma prioridade desde muito cedo para os dois. Caleb sonhava em ser um grande general e ter uma renomada carreira na vida militar, dedicando toda a sua adolescência para ingressar na academia militar. Por outro lado, Margarida era uma bióloga investigadora em botânica. Ela simplesmente era apaixonada por isso. A bióloga sonhava em mudar o mundo com suas descobertas. Para alcançar seus objetivos, Margarida precisou garantir sua entrada na melhor universidade do país. Devido a esse foco em seus futuros, ambos não perceberam que o sentimento que tinham um pelo outro ia muito além de uma simples amizade de muitos anos. Durante bastante tempo, apesar de terem começado tarde, os momentos em que estavam juntos foram como um verdadeiro sonho, transformando-se em uma felicidade ainda maior quando Caleb a pediu em casamento. Alguns anos depois, assim como da primeira vez, a proposta foi uma surpresa, mas ela aceitou de imediato, agora por ter com ele um amor que prometia ser para toda a vida, pelo menos foi o que ela pensou naquele momento. No dia do casamento, Margarida descobriu um segredo que a comoveu muito mais do que ela jamais poderia imaginar. Se você já organizou uma festa de casamento, sabe o trabalho que isso pode implicar. São centenas de detalhes que devem ser ajustados para que o dia seja perfeito. A festa de casamento é um trabalho que leva muito tempo e exige muito do casal, que geralmente renuncia a muitos momentos juntos, como saídas e passeios, para focarem nessa tarefa gigantesca. Além disso, a pressão para que o evento supere as expectativas acaba estressando muitos casais, e gerando conflitos ao longo do processo de preparação. Apesar de todas estas dificuldades, os dois perceberam a importância da missão de cada um, em transformarem esse dia em um momento inesquecível. Era justamente por isso que eles regularmente conferiam tudo o que haviam planejado. O lugar escolhido foi a mesma igreja em que seus pais se casaram, já que ambas as famílias eram muito próximas, sendo esta a razão pela qual ambos se conhecem desde pequenos.
Esse gesto era uma maneira de honrar a vida dos pais do casal. Umas semanas antes do casamento, Caleb recebeu a notícia de que foi aceito na Marinha, e recebeu antecipadamente seu uniforme para poder entrar no altar vestido de militar, exibindo assim todas as suas conquistas. Ele havia lutado muito por aquela oportunidade de poder entrar vestido no uniforme dos sonhos dele, foi algo além do que ele esperava para aquele dia. Margarida escolheu honrar sua avó, vestindo o mesmo vestido de noiva do casamento dela. Essa era uma tradição honrada em sua família, que utilizou a mesma peça por gerações, principalmente porque era uma peça maravilhosa. Por isso, ela decidiu que daria continuidade a esse gesto. No dia do casamento, eles se vestiram em suas casas, cada um cercado por suas famílias. Após um longo e corrido dia, eles estavam ansiosos para viver aquele momento tão aguardado de dizer sim para o amor de uma vida toda. Prontos para viver todos os momentos felizes de suas vidas, ambos se dirigiram à igreja onde todos os familiares os esperavam. Caleb foi o primeiro a chegar e foi levado a uma das salas onde esperaria por Margarida. Já faziam alguns dias que não se viam, já que, segundo a tradição de suas famílias, os casais permaneciam separados durante uma longa semana antes de declarar seus votos mutuamente. Assim, a saudade que ele sentia por ela era imensa. Minutos antes do casamento, enquanto ele esperava o restante dos convidados e sua noiva chegar, ele encontrou, escondido em um bolso, um papel dobrado cujo conteúdo mudaria a vida de ambos para sempre. Quando Caleb abriu e leu tudo o que estava escrito ali, ele ficou preocupado e ansioso pelo momento de contar a verdade. Mesmo sabendo que ele se casaria há alguns minutos, ele sentia a necessidade de falar com ela, para contar tudo. Ele ficou na dúvida se faria isso antes ou depois do casamento. Caleb se serviu de uma taça de vinho e sentou-se observando a janela, aguardando ansiosamente a chegada de Margarida. Ela tinha acabado de se arrumar, havia feito os últimos ajustes com suas damas de honra e se dirigia para a igreja. Margarida estava extremamente ansiosa, pois desde pequena sonhava com o dia em que se casaria com seu príncipe encantado, e para ela, Caleb era esse homem, sem dúvidas. Esse desejo que sentia por ele a fazia querer declarar seus votos em qualquer lugar e qualquer momento, pois seu coração tinha uma vontade imensa de proclamar ao mundo que aquele homem seria seu esposo pelo resto da vida. Naquele momento, a caminho da igreja, ela não estava preparada para o que aconteceria quando finalmente se encontrassem. Quando a limusine parou na entrada, ela desceu e foi guiada também a um quarto reservado. Emocionada com a situação e repleta de ansiedade, enquanto esperava, ela começou a fazer uma das coisas que mais amava na vida: cantar. Com uma voz bela e poderosa, ela preencheu o ambiente com seu talento, sem saber que, em uma sala ao lado, Caleb a escutava, emocionado e com os olhos cheios de lágrimas. Ouvir sua voz naquele momento fez com que ele se sentisse terrivelmente mal, pois o segredo que carregava era pesado demais para ser revelado só depois que eles estivessem casados. Ele lutava para encontrar as palavras certas para fazer isso, mas naquela situação, percebeu que seria injusto com Margarida, o amor de sua vida, fazê-la se comprometer com ele sem conhecer a verdade sobre sua condição. Então ele decidiu que precisava contar para ela naquele momento, antes de subirem ao altar. Enquanto deixava sua voz fluir livremente, Margarida começou a escutar um som repetitivo e chamativo vindo de uma porta fechada em uma das paredes. A música, o ambiente e o sentimento de proximidade, apesar da barreira física, criavam uma atmosfera carregada de emoção e expectativa, ampliando o significado daquele momento para ambos. Separados por uma porta que dividia a sala, Margarida aproximou-se e perguntou quem estava lá, ficando extremamente feliz ao escutar a voz de Caleb. A saudade entre eles era tanta que Caleb teve que resistir fortemente à tentação de abrir a porta e abraçá-la, já que naquele momento eles não podiam se ver para não romper a tradição. Para sua surpresa, do outro lado, Caleb começou a girar a maçaneta da porta, fazendo com que ela fechasse os olhos, e imediatamente, se virasse de costas para a parede. Ao ouvir o som da porta sendo aberta por completo, Margarida repreendeu Caleb, dizendo que eles não deveriam se ver antes da hora, pois poderiam arruinar tudo. Ele nem chegou a responder, mas ela sabia que, assim como ela, Caleb também estava de costas para a parede, do outro lado da porta. De repente, ela sentiu algo tocar seu braço e se virou, confusa, procurando por alguém. Quando a mão de Caleb alcançou a dela, seus dedos se entrelaçaram, e ela se sentiu a pessoa mais feliz do planeta. A saudade que ambos sentiam era imensa. Antes que ela pudesse dizer algo, Caleb disse: "Preciso contar um segredo importante."
Alguns momentos antes de eles se encontrarem, o fotógrafo da cerimônia havia terminado de tirar as últimas fotos dos convidados na igreja e foi em busca do noivo para registrar seus últimos minutos de espera antes do início de tudo. O que ele não imaginava é que esse seria um momento decisivo para sua carreira, que as fotos tiradas ali mudariam para sempre seu futuro. Ao avistar o noivo, o fotógrafo começou a fotografá-lo antes que fosse percebido pelo homem, que estava visivelmente afetado. O fotógrafo sabia que o nervosismo antes de um momento especial era algo que todo noivo experimentaria, mas aquilo parecia ser algo muito diferente. No instante em que Caleb se levantou e tocou a porta que dava para a sala onde estava sua noiva, o fotógrafo se posicionou. Caleb abriu, e do outro lado encontrou Margarida cobrindo os olhos e de costas para a parede. Ele não a viu, apenas tentou tocá-la. O fotógrafo presenciou o momento em que Caleb começou a tatear a parede com a mão, buscando encontrar os dedos de Margarida. Ele também capturou o momento em que Caleb começou a dizer algo que fez a noiva começar a chorar. A foto ficou maravilhosa, sem dúvida, mas o choro da noiva se tornou algo grande naquele momento, terminando com ela abandonando a ideia de se esconder, lançando-se nos braços de Caleb em um abraço emocionado. O fotógrafo continuou com seu trabalho, tendo a certeza de que aquela era uma dupla realmente apaixonada. O fotógrafo não sabia o que Caleb havia sussurrado no ouvido de Margarida e não teve tempo de saber sobre o que eles estavam conversando. Mas após aquele emocionante momento, os noivos foram para a cerimônia. Naquele dia, eles se casaram e em todo lugar dava para notar a conexão deles. Após a festa, ao chegar em casa, o fotógrafo começou a revelar as fotografias e quase caiu da cadeira ao perceber o momento mágico que havia capturado. Na foto, podemos observar uma emoção muito genuína da noiva, algo que refletia toda a complexidade e profundidade de seu amor e ansiedade pelo futuro juntos, marcando aquele dia como um dos mais memoráveis de suas vidas. O sentimento vivido por ambos naquele momento era tão intenso que o fotógrafo, maravilhado com a captura, solicitou permissão ao casal para publicar a imagem em seu perfil profissional, como parte de seu portfólio. Ele imaginava que algumas pessoas viriam a foto, mas nunca esperou que, em poucos dias, a imagem já tivesse sido compartilhada mais de 100.000 vezes ao redor do mundo. A incerteza sobre o que aconteceu naquele momento, que provocou tanta emoção na noiva, agitou a internet. Os canais de televisão locais não perderiam essa oportunidade de ouro. Então, elas foram atrás do casal para esclarecer a grande incógnita em nome de toda a internet. Quando finalmente encontraram o casal, eles começaram a contar um pouco sobre sua história. Relataram que se conheciam desde pequenos e que passaram por muitos momentos complicados juntos. Caleb contou que na semana em que ele foi aceito na Marinha, ele teve que se submeter a uma série de exames, que apesar de serem simples, identificaram uma anomalia em seu organismo. Para não preocupar Margarida, ele fez exames mais detalhados em segredo. O resultado saiu exatamente no dia do seu casamento. Quando ele foi buscar o terno, ele aproveitou para pegar o resultado dos exames. Com pressa, ele pegou o papel do resultado e colocou no bolso do terno, para conferir o resultado com calma ao longo do dia. Ele estava confiante que não daria nada, e até se mostrasse algo naqueles exames, com certeza seria resolvido com algum tratamento simples, até porque ele era jovem, se alimentava bem, fazia exercícios, então não podia ser nada grave, pensava ele. O dia foi bem agitado e ele nem lembrou daquele papel, quando finalmente chegou naquela sala e colocou a mão no bolso. Ele abriu atentamente e lá estava o resultado apontando um possível tumor em seu cérebro. Embora a situação de Caleb não fosse das piores, o próprio médico que fez os exames, já colocou nas informações que ele teria que passar por uma cirurgia. O procedimento para a remoção desse corpo estranho em uma área tão sensível era muito preocupante. Assim, embora ele não quisesse arruinar aquele momento tão especial, Caleb considerou que seria injusto permitir que Margarida se comprometesse com o casamento sem saber que eles poderiam enfrentar imediatamente um momento extremamente complicado. Desta forma, ele queria dar-lhe a oportunidade de partir antes, permitindo-lhe escolher se queria continuar ao seu lado, mesmo sabendo que a situação poderia se complicar. Margarida, impactada pela descoberta que estava ocorrendo naquele mesmo instante, abandonou a tradição e o abraçou imediatamente, mostrando que estaria com ele independentemente de qualquer situação e que enfrentariam juntos qualquer desafio que viesse pela frente. Este ato de amor incondicional não apenas fortaleceu seu vínculo, mas também inspirou milhares de pessoas ao redor do mundo que viram na fotografia uma representação poderosa do verdadeiro significado do compromisso e do amor diante das adversidades. A história do casal se tornou um símbolo de esperança e força,
transcendendo as fronteiras do seu amor para tocar os corações de estranhos em todos os cantos do planeta, lembrando a todos que, no final das contas, o amor verdadeiro é capaz de enfrentar e superar qualquer obstáculo. Nos dias que se seguiram à cerimônia de casamento, Margarida e Caleb encontravam-se imersos em uma rotina de consultas médicas e exames, preparando-se para o procedimento cirúrgico que Caleb deveria enfrentar. Apesar das circunstâncias desafiadoras, o casal encontrou força um no outro, transformando cada momento de ansiedade em uma oportunidade para reafirmar seu amor e compromisso. As noites, especialmente, tornaram-se momentos sagrados para o casal, em que compartilhavam sonhos e planos para o futuro, reforçando a crença de que superariam juntos qualquer obstáculo. Alguns meses depois, Caleb se submeteu à cirurgia e conseguiu se livrar do tumor sem complicações, permitindo que ambos pudessem, finalmente, viver o seu final feliz. Enquanto Caleb se recuperava da cirurgia, a história do casal continuava a inspirar pessoas ao redor do mundo. Mensagens de apoio e admiração inundaram as redes sociais, com muitos expressando admiração pela coragem e amor demonstrados por Margarida e Caleb. Alguns compartilharam histórias pessoais semelhantes, destacando como a experiência do casal lhes deu esperança durante momentos de desafio em suas próprias vidas. O amor e a resiliência de Margarida e Caleb tornaram-se um farol de esperança para muitos. O casal decidiu usar sua história para ajudar outras pessoas enfrentando situações semelhantes. Eles criaram uma fundação dedicada a apoiar casais e famílias lidando com diagnósticos médicos sérios, fornecendo recursos financeiros, apoio emocional e uma comunidade de pessoas que compartilham experiências semelhantes. A fundação rapidamente ganhou reconhecimento e apoio, permitindo a Margarida e Caleb transformar suas provações em ações positivas que beneficiam outros. Eventualmente, a vida de Margarida e Caleb retornou a uma nova normalidade, com ambos encontrando alegria nas pequenas coisas e na companhia um do outro. Eles viajaram, exploraram novos passatempos juntos, e mais importante, continuaram a construir um lar cheio de amor e risos. O casal provou que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a força do amor pode trazer luz, e que juntos, podem enfrentar qualquer coisa. A história deles, uma vez marcada pela incerteza e pelo medo, transformou-se em um testemunho do poder do amor, da resiliência e da esperança. O que você faria se estivesse na situação de Caleb? Você contaria à sua esposa, no dia do casamento, que tem uma condição de saúde perigosa, ou deixaria para falar sobre isso depois? E se você estivesse no lugar de Margarida, continuaria até o altar? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.